de Notícias Entrevista está de volta conversando com Ronaldo Lemos. Ronaldo, você é o diretor do Creative Commons no Brasil. Eu gostaria que você nos falasse o que é e como funciona. Tá. O Creative Commons, ele é um projeto de licenciamento de direitos autorais. O que significa isso? Ele partiu da constatação de que a forma como as pessoas estão produzindo a informação hoje no mundo deixou de ser individual para ser coletiva, para ser colaborativa. Eu vou dar um exemplo. Um site muito conhecido colaborativo é a Wikipedia, que é aquela enciclopédia em que qualquer pessoa pode escrever uma matéria, ou escrever um artigo, etc. Então, o Creative Commons funciona da seguinte forma. Todo mundo que escreve para a Wikipedia concorda, através de uma licença do Creative Commons, que outras pessoas podem adaptar, melhorar, editar o seu trabalho. Mas nessas modificações e alterações, como manter a credibilidade? Então, esse é o grande ponto. E o grande avanço da Wikipedia e da maioria desses sites colaborativos não é um avanço tecnológico, ele é um avanço social. Então é interessante porque a grande inovação da Wikipedia não foi a tecnologia. A inovação da Wikipedia foi a forma como as pessoas se organizaram para patrulhar as páginas, para garantir a confiabilidade, para manter uma tradição de equilíbrio nos artigos. Então é muito interessante porque cada página da Wikipedia hoje tem uma comunidade de pessoas por trás que acaba fiscalizando se aquela página está sendo bem ou mal cuidada. Então quer dizer, tem como você ter um controle editorial nessa situação? Tem. E é isso que eu acho que é interessante. E esse controle editorial ele é fundamental. Então esse eu acho que é o grande avanço. A tecnologia em si não faz mágica, não tem milagre. A produção colaborativa ela só funciona quando você tiver um conjunto de pessoas se auto-organizando para fiscalizar e produzir conteúdo. Só produzir não adianta. Para não virar bagunça. Também. Exatamente. Em relação à participação no Creative Commons, hoje tem cerca de 150 milhões de obras. Sim. Como é que funciona? Se eu quiser participar, eu posso colocar uma obra? Como é que funciona isso? Então, o Creative Commons, ele é voluntário. Então, vamos supor, eu sou um artista, sou um fotógrafo. Eu gostaria que as minhas fotos pudessem livremente ser distribuídas online. Então, eu não me importo que outras pessoas compartilhem as minhas fotos. Eu quero mais que as pessoas vejam as minhas fotos, incluam as fotos nos seus trabalhos, etc. Mesmo não pagando isso. Isso. Aí cabe ao artista fazer a opção, porque o Creative Commons ele dá várias opções de licenciamento. Alguns vão dizer que o uso só pode ser para fins não comerciais. E outras licenças vão dizer que os usos podem ser, inclusive, para fins comerciais. O fim não comercial permite, por exemplo, que a obra seja usada numa escola pública, numa igreja, numa associação de amigos, tudo que tiver trabalhos acadêmicos, tudo isso está permitido. É esse o objetivo do Creative Commons, encontrar um equilíbrio em que a obra possa ser circulada para fins não comerciais, mas se ela for circulada para fins comerciais, os direitos autorais são normalmente devidos. Em relação ao portal Overmundo, você é um dos fundadores também. Como ele foi criado e o objetivo do portal que atrai hoje muitos jovens? O Overmundo, aliás, é um site que eu tenho muito orgulho de ter participado na criação dele. Ele funciona como uma plataforma para a cultura brasileira. Então, ele usa todas essas possibilidades colaborativas que a gente está discutindo para que a cultura brasileira possa emergir e ser mapeada dentro do site. Hoje ele é acessado por mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês e dá para ficar sabendo de tudo, porque não existe um editor que está escolhendo o que é. É a própria comunidade que vota nos trabalhos que acha que são mais interessantes e dão destaque para esses trabalhos dentro do site. Então dá para ficar sabendo, por exemplo, de quadrinhos que estão sendo feitos no Maranhão, música eletroacústica de Belém e por aí vai. Então é um mapeamento realmente muito completo e muito, vamos dizer, diverso da cultura brasileira, que vai desde a sua parte mais pop,
quadrinhos e música eletrônica, até a parte mais erudita, que envolve desde música instrumental, MPB, etc. Ronaldo, hoje cada vez mais a gente está vendo aí que novas bandas, novos grupos estão surgindo sem necessariamente ter que gravar um álbum ou aparecer na televisão. Inclusive a gente tem recentemente um Festival Internacional de Música em São Paulo, a gente teve que uma das principais atrações foi uma banda australiana, que existe desde 2005 e nunca lançou nenhum álbum. Como é que você vê esse novo modelo de se produzir e consumir música? Além do chapéu de advogado, já fui curador por mais de 5 anos de um grande festival de música no Brasil. Todos os anos que a gente ia escolher artistas para esse festival, era um problema, porque tem tanta coisa boa, tem tanta coisa interessante, que a principal dificuldade é a filtragem. E não tem dúvidas de que, graças à internet e a essas novas tecnologias, é que está surgindo esse movimento tão forte de coisas novas. Então, é muito interessante notar que está havendo uma revolução mesmo cultural, graças ao acesso, em que as pessoas estão podendo produzir e divulgar suas músicas e chegar em lugares onde elas jamais imaginariam que elas conseguiriam chegar. E tem, sobretudo, o fenômeno dos festivais independentes de música no Brasil. Existe até hoje a Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, que está com um circuito muito forte de música brasileira organizado de forma completamente independente. Então, é para ser otimista, eu diria. Com certeza não tem volta. Não tem volta, não tem volta. Ainda bem nesse caso. Ronaldo, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre as convergências. Tá, é o seguinte, outra coisa que tem acontecido é que está desaparecendo as fronteiras entre os diferentes serviços de informação. Então, antes, era tudo muito bem dividido. Televisão, rádio, jornal, videogame. Então, a internet, ela tem essa tendência de puxar tudo para ela. Dá até para dizer que daqui 20 anos, tudo vai ser internet. A questão é, como é que a gente lida com isso a partir da perspectiva da regulamentação? A gente vê os pesquisadores falando da geração da década de 80, né? Uma geração que já nasceu com toda a tecnologia digital. Como é que devemos lidar com eles no dia a dia? Isso é muito interessante, porque é uma geração que pauta pela transparência, ela exige transparência e velocidade em tudo o que acontece, é uma geração que sabe buscar informação, é uma geração tolerante com as outras pessoas, porque ela aprendeu desde cedo a conviver com a diversidade na internet, e acho que os aspectos positivos suplantam em muitos aspectos negativos. É claro que existem aspectos negativos. É uma geração consumista, é uma geração também que é muito apegada à imagem, mas eu acho que os aspectos positivos, eles são muito mais importantes nesse caso do que os negativos. Mas que também, às vezes, também devem desligar um pouquinho o computador e dar um valorzinho à relação pessoal. Sem dúvidas. Mas eu acho que isso vai ser aprendido na prática. Tem um amigo meu que diz que a desconexão vai ser um dos grandes bens do século XXI. E eu concordo, eu acho que a desconexão vai passar a ser luxo muito em breve. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Com certeza foi um ótimo bate-papo. A você de casa, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau!